Bom, então hoje vamos revisar os traçados, né? O que é o traçado? O traçado aqui, a gente vai revisar os diagramas unifilares. E se vocês tiverem muitas dúvidas dos diagramas unifilares, aí a gente volta lá no diagrama multifilar, tá? A princípio, vamos fazer o diagrama unifilar apenas. Bom, eu vou desenhar um multifilar de cada um da iluminação e aí depois eu vou fazer o traçado unifilar. Multifilar, unifilar, ok? Lembram disso? Multifilar é aquele diagrama que mostra todos os fios, né? E o unifilar é aquele diagrama que mostra somente os símbolos de cada um dos fios, tá? Bom, então vamos lá. Diagrama multifilar. Vamos fazer primeiro aqui o do interruptor simples. Interruptor simples. Bom, então eu vou desenhar aqui todos os meus fios, tá? Eu vou desenhar aqui o fase, o neutro e o terra. Eu não tenho verde, eu vou desenhar de amarelo. Falando nisso, vocês vamos relembrar aqui enquanto eu desenho quais são as cores da norma, vocês lembram? Que a norma diz pra gente que o fio terra tem que ser verde ou verde com amarelo. O fio neutro tem que ser azul claro. E o fase as demais cores, né? Tá? Isso é o que a norma recomenda, tá? Bom, então temos os três fios aqui. Eu vou desenhar aqui embaixo agora os interruptores, tá? Então, o interruptor simples, ele tem quantos bornes atrás dele mesmo? 2. Dois, muito bem, obrigada. E a lâmpada, todo bocal de lâmpada também tem dois bornes, certo? Aqui. Aí tá. Vocês lembram que lá no laboratório eu fiz com vocês um passo a passo. Cheguei a escrever no quadro até. Primeiro passo, segundo passo. E daí nas videoaulas que estão lá no SIGA também tem um passo a passo. Eu não vou escrever esse passo a passo aqui, senão a gente vai demorar muito e não vamos conseguir ver todos os interruptores hoje, tá? Eu vou só fazendo aqui e vou falando os passos. Se vocês quiserem, vocês daí depois voltem lá no SIGA e peguem as aulas lá e podem ver os passo a passos com mais tranquilidade, tá? Bom, então o primeiro passo é levar o fase aonde? O primeiro passo é levar o fase no interruptor. Porque o interruptor, queridos, o interruptor é aquele que vai mandar lâmpada acesa, lâmpada apagada, lâmpada acesa, lâmpada apagada. E quem leva a energia para a lâmpada é o fase. Se eu ligar o fase direto da minha lâmpada, essa lâmpada vai ficar acesa forever, né? Para sempre. Não é isso que a gente quer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o primeiro passo nesse caso, é levar o nosso fase aqui, ó, no interruptor. Então, está aqui o nosso fase no interruptor. E o neutro na lâmpada, para que a gente tenha o caminho, né, do positivo, do negativo, como se fala, né, para que esse caminho de atração entre os elétrons ocorra, né, entre os polos. Então, primeiro passo, fase no interruptor. Segundo passo, neutro na lâmpada. E, por sua vez, o próximo passo é o retorno, né? O tão famoso retorno, que conecta o interruptor e a lâmpada. O retorno, ele é
um meio fase, né? Ele é um meio palitinho, um meio fase. Por que, queridos, que a gente chama ele de meio fase? Ou até porque que o símbolo dele é literalmente um meio fase? Porque percebam que ele é o fio fase, porém com um acessório de comando aqui no meio dele. Esse acessório de comando, ele vai literalmente interromper ou liberar a passagem da eletricidade. Ou seja, ele vai fazer com que essa lâmpada esteja ou acesa ou apagada, certo? Liga, desliga, passa energia, não passa energia. Esse é o princípio. Interruptor simples, ok? Vamos para o interruptor paralelo. Ah, e agora? Tem uma dúvida aqui, professora. Puxa vida, você colocou uma lâmpada aqui. E se eu quiser colocar duas lâmpadas, como que eu faço? E agora? Como é que eu vou fazer se eu quero colocar duas lâmpadas? Eu vou desenhar mais uma lâmpada aqui. Rapidinho. Se eu tenho duas lâmpadas, o que, que eu preciso fazer? Vocês lembram quando nós estávamos lá no nosso laboratório de práticas, lá de instalações elétricas, que eu falei para vocês? Quando vocês forem cortar o fio, vocês vão medir até o acessório mais longo, ou seja, quando formos trazer o neutro, a gente vai vir aqui, ó. Vamos vir com o neutro até o caminho mais longo, ou seja, até a lâmpada que está mais longe, tá? Vamos deixar aqui. E aí vamos fazer uma derivação aqui, ó, tá? E pronto. E a mesma coisa com o retorno. Quando temos duas lâmpadas, a gente puxa um fio mãe ou um fio principal, né? Para que esse fio ele vá até o último acessório e dele aqui a gente faz uma derivação. Vocês lembram que eu mostrei? Opa, meu Deus, não pode ligar a questão da curto, né, queridos? Vocês lembram lá no laboratório que eu mostrei para vocês que aqui nesse ponto a gente não corta, a gente descasca aqui com o estilete e aí faz a conexão e estanha e depois isola, tá? Lógico que estanhar seria o ideal, né? Mas enfim. Entenderam aqui como faz duas? Três, quatro, é o mesmo princípio. A gente puxa um fio, né? O retorno, ou neutros, o nosso fio principal até lá o final. E aí depois vamos fazendo as derivações das que estão pelo meio do caminho, tá? Certo? Bom, então, queridos, esse é o interruptor simples. Agora vamos fazer o interruptor paralelo, tá? Eu vou apagar aqui. Enquanto isso, vocês vão fazendo o desenho de vocês bem bonitinho aí. Eu vou apagar e vocês vão fazendo o desenho do paralelo daí, tá? Esse fio aqui repete para baixo, pode copiar para baixo de novo. E o paralelo tem quantos bordes? Três Três. bordes, né? Muito bem, obrigada. E agora aqui é interruptor paralelo. Paralelo. Muito bem. Bom, agora alguns passos são os mesmos. Porém, o primeiro passo
é levar o fase no interruptor, certo? E agora, qual é o interruptor? Paralelo 1 ou paralelo 2? No 1. No 1, a gente escolhe o paralelo 1, aquele que está mais perto do acesso, ou enfim, aquele que está ali mais bem localizado a fim de você percorrer com a tua fiação, tá? Eu vou escolher esse daqui como o meu paralelo 1. Então, o primeiro passo vai ser levar o fio fase no interruptor, porque eu já falei anteriormente e é sempre assim. O fase vai sempre no interruptor, porque é o interruptor que vai mandar se a minha luz está acesa ou apagada. Eu nunca posso trazer o fase direto para a lâmpada, nunca, queridos. Na lâmpada vai o neutro e ponto final. A lâmpada recebe neutro e retorno. O fase é sempre no interruptor. Tá? Então, o primeiro passo é levar o fase aqui, ó. No meu paralelo 1, está aqui, meu fase. O segundo passo, levar o neutro na lâmpada. Isso aqui permanece exatamente igual, né? Vamos levar o neutro aqui na minha lâmpada, ó. O neutro aqui na lâmpada. E agora? Agora tem um passo a mais. O que acontece? Os interruptores paralelos, eles são aqueles interruptores que permitem que a gente acenda a mesma lâmpada de dois lugares diferentes, que é tradicionalmente aquele do nosso quarto, né? Quando a gente entra no nosso quarto, tem um interruptor na porta e outro lá na nossa cabeceira. Bom, e isso faz com que você tenha um conforto, né? Não precisa sair tropeçando, enfim. O que acontece? Esses interruptores paralelos, eles sempre funcionam em pares, eles nunca funcionam sozinhos. Por isso o nome deles paralelo. E eles também são chamados de paralelos porque eles têm retornos paralelos. Literalmente paralelos, queridos, tá? Você vai ter um retorno que sai daqui, sobe lá pela tua tubulação, desce lá na parede do outro interruptor e conecta aqui. E outra mesma coisa, você vai ter esse interruptor aqui, ó, que vem o retorno. Sobe pela parede, vai lá pela laje, lá por cima, desce e vem, conecta lá no outro interruptor, tá? Esses são os retornos paralelos. Então, o terceiro passo é conectar os retornos paralelos, que são sempre do paralelo 1 para o paralelo 2. Agora, o quarto e último passo é a gente conectar a lâmpada com o nosso sistema de interruptores, certo? Aonde que a gente vai conectar isso? Aqui nesse nosso paralelo 2, que é o retorno da lâmpada. É o retorno que sai do paralelo 2 e vem até a nossa lâmpada. Então, a gente tem o retorno que sai daqui e vem aqui, sobe lá na parede, né? Vem na laje até a nossa lâmpada. E está acesa a nossa lâmpada do nosso quarto. Esse é o diagrama multifilar dos interruptores paralelos. Certo? Dúvidas? Bom, eu vou apagar, mas vocês podem daí fazer esse mesmo desenho embaixo aqui, que a gente vai fazer o do intermediário agora, tá?
Então, esse daqui é o meu paralelo 1. Esse aqui é o paralelo 2. Esse aqui é o intermediário. Vocês lembram que eu falei que o intermediário ele não faz nada sozinho, né? Ele sempre trabalha em grupo com dois paralelos. Mãe, eu não deixa eu ir dançar. Vem, amor, a mãe leva você também. Essa aqui ela tava muito vontade, pai. Oh, meu Deus. Bom, então, vamos fazer aqui os mesmos passos do interruptor paralelo, né? Vamos fazer aqui, primeiro passo, o fase no paralelo 1, está aqui. Segundo passo, neutro na lâmpada. Neutro na lâmpada. Oi, amor. Pode brincar sim. Brinque aqui no ladinho. Primeiro passo, fase aqui. Segundo passo, neutro na lâmpada. Terceiro passo. Bom, nos paralelos, o que a gente fazia? Os retornos dos paralelos vinham do paralelo 1 ao paralelo 2, permitindo assim que essa lâmpada tenha 2 pontos de comando, certo? Adicionando um terceiro ponto de comando, que é o meu interruptor intermediário, esses retornos eles vão passar por aqui para daí depois vir para o paralelo 2. O intermediário, ele chama-se intermediário porque ele está exatamente no meio dos dois paralelos, certo? Vocês lembram daquela historinha que eu brinco dos namorados e do amante, né, da terceira pessoa? É mais ou menos isso, tá? Então, esses aqui estavam abraçados, agora esse cara entra aqui e fica no meio, tá? Então, a gente vai fazer o terceiro passo, levar os retornos até o intermediário do paralelo 1, e aí depois o próximo passo do intermediário até o paralelo 2. Aí. E por fim, o último passo é o retorno da lâmpada, né? Que vem aqui também igual do paralelo 2 até a minha lâmpada. Certo? Simples, não é? Alguém tem alguma dúvida? Professora, que dava para a Oi. professora explicar por que não vai terra na lâmpada, caso alguém tenha esquecido. Então assim, ó, essas lâmpadas tradicionais de LED, essas lâmpadas essas lâmpadas de iluminação residencial, a norma, ela não exige que vá ao terra nesses equipamentos, né, nesses acessórios, tá? Mas tem algumas lâmpadas que são as lâmpadas que têm reatores. Essas sim, a norma recomenda, a norma exige que vá o terra. Aí você tem que levar o terra, tá? Mas o terra, gente, é simples. O terra é como na tomada, né? É só você conectar, né? Se aqui tivesse o terra, por exemplo, aqui, né? Digamos que aqui, isso aqui é uma lâmpada de reator, e digamos tem o terra aqui, nada mais é do que você vir com o terra aqui e conectar aqui. Esse é o princípio. Então, as lâmpadas, elas não levam o terra porque a norma, né, não exige, mas por questões de, se você quiser colocar, você vai ter que colocar uma lâmpada que tenha que tem o borne, né, que tem uma preparação ali elétrica para receber o fio terra. O que é receber o fio terra? Oh, meu rapaz, Porque todos esses fios aqui, eles vêm de algum lugar, né? O faz, ele vem lá do disjuntor que está no nosso quadro, né? Ou seja, esse faz está sendo protegido. Esse neutro, ele vem lá do barramento, né? Também está sendo protegido pelo DR, que está, né, conectado lá no barramento.
E o terra, por sua vez, também vem do barramento, né? E esse barramento ele está protegido lá pela nossa rede, né? Que eu já expliquei para vocês que o terra, ele funciona... Olá, ó, Fabrício, o que você fez com a minha câmera? Isso, vamos lá na mesinha, melhor. Obrigada, Esther. O terra, ele funciona como se fosse a drenagem, né? Porque a água procura sempre o caminho mais fácil. E a eletricidade também. Então, num evento de pico de eletricidade, seja de raio, ou o próprio pico que venha da rede, né? Alguém bateu, estourou um transformador, ocorreu um pico na rede. A eletricidade, assim como a água, ela vai procurar sempre o caminho mais rápido. E pela configuração magnética, ela tende a buscar o centro, né? O núcleo da Terra. E aí, quando a gente dá esse caminho mais fácil para ela, essa rede para ela percorrer, ela vai evitar de vir para o nosso chuveiro, para a nossa TV, né? Vai evitar que percorram outros caminhos indesejados. Então, por isso a importância, né, do aterramento da nossa rede. Bom, mas então, professora, e por que as lâmpadas não precisam, né? Por que a norma diz que não precisa ter terra nas lâmpadas? Porque essas lâmpadas, elas têm um caminho tão estreitinho, elas puxam tão pouca corrente, que é muito difícil que esse pico de energia venha para cá, né? É mais provável que o pico de energia vá para aqueles equipamentos que estão, né, ligados, que estão em uso, ou que demandam muita carga, né? É mais comum queimar o chuveiro, a torneira elétrica, enfim, esses equipamentos que tradicionalmente ocupam uma carga maior. Mas, queridos, não tem uma regra, porque como eu falei, a eletricidade vai procurar o caminho mais fácil. Então, não existe uma fórmula, não existe uma regra. Ah, ela vai vir por aqui. Né? Não existe uma regra. Existe o que é mais comum de acontecer. Tá bom? Consegui responder? Dúvidas? Entenderam a importância do aterramento? Posso seguir em frente? Conseguiram copiar esse? Posso apagar já? Então, já vou apagar. Agora nós vamos fazer um exercício unifilar, tá? Só um pouquinho. Esther, tem que vestir ela, que ela tá com muito pouca roupa, tá? Viu, Esther? Eu comprei pra ela umas meia calça, tem que dar uma olhada na secadora lá se já secou. Tem umas meia calça nova lá, daí ela pode pôr os vestidos que ela quer. Bom, então vamos fazer uns exercícios aqui, tá? Ah, tá suja, deixa aí. Bom, eu vou deixar esse desenho bem simples aqui, nem vou colocar porta, nem janela, nada, só pra gente fazer o traçado aqui, tá?
Bom, então, são todos do circuito 1, ou seja, é o mesmo fio fase, é o mesmo disjuntor que alimenta todas essas lâmpadas, ou seja, a hora que eu for lá no meu quadro geral e desligar o disjuntor, todas elas vão apagar ao mesmo tempo. Isso significa dizer que vem aqui o fio fase. Opa. Vou fazer o fase de laranja. Não vou fazer vou fazer o fase de laranja. Fase. Veio neutro aqui de azul. E o terra nem vou colocar que a gente não vai usar, tá? Mas eles vêm aqui. E aí, eles vêm aqui, todos eles dentro aqui desse eletroduto, tá? Pode passar, amor. Quer passar? Só não vai brincar com isso em cima da cama, tá? Bom, então é isso, tá? Deixa eu só colocar os nomes das lâmpadas aqui, dos interruptores. Então, esse daqui é o A. Interruptor simples, comanda a lâmpada A. Essas aqui são as lâmpadas B1 e B2, que são os interruptores paralelos que comandam as duas lâmpadas ao mesmo tempo. Então, aqui é uma tecla simples, né? Uma tecla paralela e uma tecla paralela. É uma tecla só, essas duas lâmpadas são comandadas ao mesmo tempo. Essa daqui é uma lâmpada C, que é comandada por esses dois interruptores paralelos. E aqui, uma lâmpada D, que é comandada de 3 pontos diferentes, que são esses 3 interruptores aqui.
paralelo, paralelo e intermediário. Bom, então eu vou dar aí uns 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? Façam e eu já volto aqui.
Olá, estão me ouvindo? Conseguiram fazer? Sim? Fizeram? Deixa eu ver aqui no chat, tem dúvidas? Bom, eu vou fazendo, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem abrir o microfone, tá? Bom, então aqui o exercício é traçar os circuitos de iluminação. Então, o que a gente vai começar? Vamos começar aqui do começo, né? Tá vindo aqui nossa fiação principal está vindo daqui. E aí, então, a gente vai começar acendendo, né? Primeiro essa lâmpada. Bom, e aí o diagrama unifilar é aquele diagrama que a gente representa no nosso projeto. Então, o primeiro passo é levar o fio fase no interruptor. O meu fio fase está aqui dentro, né? Então, ele está aqui. O fase vem para cá. E aí, tem que passar um eletroduto para cá, né? Que faltou aqui. Um eletroduto aqui. E pronto. O fase está vindo aqui. Nesse meu primeiro eletroduto. Nesse meu primeiro interruptor. Para quem não tinha feito esse a mais, o que daria para fazer? Daria para passar ele por aqui e daí depois por aqui. Né? Porque daí chega por aqui para cá também dá. Quem fez isso está certo também. Quem fez mais um aqui também está certo. Bom, o segundo passo é o neutro na lâmpada, né? Então, o neutro aqui na lâmpada. Vai conectar aqui. E, por fim, o retorno que conecta a lâmpada ao interruptor. E está aqui. E pronto, está feito. Agora, vamos aqui para a minha lâmpada B. Vamos levar, então, lá para lá. O fase e o neutro estão aqui, né? Estão vindo daqui, estão passando dentro dessa caixa aqui e estão vindo aqui até esta caixa. Então, eles já estão aqui. Agora, eu preciso levar no interruptor. Qual que vai ser o meu interruptor? Qual que está mais perto? Qual que está mais fácil aqui? Esse ou esse? Eu vou chamar de interruptor 1, meu paralelo 1, esse daqui. Então, eu vou levar o meu fase até esse interruptor aqui. Então, o fase está ali. E vou levar o neutro até a lâmpada. Então, o meu neutro está aqui. Agora, ele precisa passar ainda por aqui. E aí, por aqui. Opa, só por aqui, né? Já chegou na outra lâmpada. O neutro na lâmpada. Muito bem. Então, o neutro veio até a primeira lâmpada, veio até a segunda lâmpada. E o fase veio até o meu primeiro interruptor. Agora, eu preciso conectar este meu interruptor, paralelo 1, até o paralelo 2, através dos retornos paralelos. Então, são os retornos que saem daqui e vão até lá. Então, eles passam por aqui e aí depois passam por aqui. E aí, por último, vamos conectar o retorno da lâmpada. Oi, amor. Pode. O retorno da lâmpada é aquele retorno que vem do interruptor 2 até as lâmpadas, né? Então, ele vai vir aqui, chegou até a primeira lâmpada, e vai vir aqui, chegou até a segunda lâmpada. E está feito aí a ligação das minhas duas lâmpadas e dos dois interruptores paralelos. Agora eu vou vir aqui para a lâmpada C. O meu fase e o meu neutro estão aqui, eu vou passar eles por aqui. Fase e neutro. E agora, mesma coisa, né, queridos? Eu vou escolher aqui o interruptor 1 ou o interruptor 1. Nesse caso, tanto faz. Eu vou chamar esse daqui de interruptor 1, então eu vou levar o fase até aqui. Então, o fase está aqui. Eu vou trazer o fase até esse interruptor aqui. Esse aqui vai ser o meu paralelo 1. E vou levar o neutro na lâmpada. Bom, o neutro já está aqui, né? Então, já está aqui conectado nesta lâmpada aqui. Já está aqui.
Agora eu vou conectar os paralelos, né? Os retornos paralelos. Então, eles vão estar saindo do paralelo 1, indo até o paralelo 2. E, por fim, o retorno da lâmpada, que é o retorno que vem do paralelo 2 até a lâmpada, que está aqui. E pronto. Agora vamos fazer o intermediário. Eu vou passar para lá o fase e o neutro. E agora eu tenho que escolher aí o meu interruptor paralelo, né, para ser o 1, para ser aquele interruptor que vai receber o fase. Lembrando que é o interruptor paralelo que vai receber o fase. O intermediário, ele só recebe os retornos, né? Ele está no meio dos dois paralelos. Aí tanto faz, né, queridos, você chamar esse ou esse. Se alguém chamar esse de 1 e eu chamar esse, vai ficar diferente. Mas diferente não é errado, queridos, tá? Né? Vocês podem, se cada um de vocês fizer um exercício desse, é bem provável que todos façam de formas diferentes. Não significa que se você chamou esse daqui de 1 e eu chamei esse de 1, tá errado, não está errado. O importante é vocês lembrarem daquele passo a passo que eu comentei antes, né, de como que faz, de quais os caminhos que tem que percorrer. Isso é importante, tá? Agora, a questão de ordem aqui, né? Por exemplo, eu vou chamar esse daqui de 1 e eu vou trazer o fase aqui. Mas se você chamar esse daqui de 1, vai estar diferente, porque você vai trazer o fase aqui. Mas não vai estar errado. É só diferente, mas não é errado, tá? Bom, então eu vou trazer o fase para cá. E aí, esse daqui vai ser o meu paralelo 1, que vai estar mandando 2 retornos lá para o meu paralelo 2. Né? Então, tem 2 retornos lá para o paralelo 2. Então, os retornos paralelos estão vindo, desculpa, lá para o intermediário, né? Porque agora é um interruptor intermediário. Então, vem 2 para cá. Então, sai daqui do meu paralelo 1, vai para o intermediário e volta até o meu paralelo 2, que está aqui. E o neutro na lâmpada já está aqui, né? O meu neutro já está aqui. Está conectado aqui na lâmpada. E, por fim, falta aqui o retorno que vem do paralelo 2 até a minha lâmpada, que é este retorno aqui. Tá? É isso. Está feito. Assim, ó, aqui, quando eu desenho a mão, eu faço uns palitinhos para cá, outros palitinhos para lá, um desenho para cá, outro para lá. Mas quando vocês fizerem isso no projeto, né, na prancha de vocês, é lógico, né? Vocês vão colocar os textos padronizados, colocar isso daqui, né, de uma forma mais organizada, tá? Isso daqui é só para a gente fazer um exercício mesmo. Certo? Coloca o número do circuito em cima dos fios daí também, né? Ah, sim, isso bem lembrado também, né? Além de colocar o número, a gente coloca o nome, né? Então, eu gosto de colocar o nome também aqui em cima, né, desses retornos, porque aqui é um projeto, um desenho pequenininho, mas é muito comum, às vezes, aqui num eletroduto, você ter o retorno de várias lâmpadas, né, ou o próprio jogo de fios, né, de circuitos diferentes. Então, você vai colocar aqui, né, o número 1, esse daqui é da letra D, enfim, né? A gente, bem lembrado, Leonardo, a gente faz essa identificação, né? Para ficar mais claro, isso mesmo. Muito obrigada. Isso. Conseguiram entender? Vocês fizeram? Lembraram disso? Eu fiz muito rápido esse daqui. Conseguiram fazer? Ai, que bom que vocês entenderam. Então, olha só, eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês ali no chat. E eu vou explicar agora o que eu vou deixar para vocês de atividade para vocês fazerem como atividade assíncrona, né? Para vocês estarem aí estudando um outro momento, tá? Para fixar esses conceitos que a gente fez a revisão hoje. Se vocês olharem lá no SIGA,
Na semana passada, vocês lembram aquele desenho que eu mostrei aqui para vocês, aquele bem quadradinho? Bom, eu fiz lá, na aula passada, a gente fez a revisão da simbologia e da determinação da quantidade mínima, né, de tugs e de lâmpadas. Então, eu fiz aquele desenho, fiz lá o desenho dos símbolos, mas não fiz o traçado. Então, eu quero que agora vocês peguem aquele desenho da aula passada, que vocês já fizeram a quantidade de lâmpadas, a quantidade de tomadas, e façam o traçado da iluminação somente, tá? Não precisa fazer o das tomadas por enquanto. A gente vai incluir o traçado das tomadas nas próximas aulas, porque daí agora, quando a gente for ver a divisão da instalação em circuitos, primeiro a gente vai ver previsão de carga, depois divisão da instalação em circuitos, aí sim a gente vai englobar as tomadas. E também esse traçado aqui das tomadas é super simples, então não precisa se preocupar com isso nesse momento. Então, de atividade assíncrona vai ficar para vocês pegar o exercício da aula da semana passada e fazer essa atividade aqui, ó, que é traçar fazer o traçado unifilar dos interruptores para iluminação daquela casinha. Ah, professora, eu fiz só interruptor simples do meu exercício. Tá bom, pode fazer só com interruptor simples. Se você quiser mudar, colocar um paralelo, um intermediário, também pode, tá? Até para exercitar, enfim. Eu vou pegar aquele que está no SIGA e vou fazer e vou postar depois daí para vocês daí, tá? Para vocês conferirem. Mas vou repetir. Diferente não é errado, tá? É só diferente, não significa que está errado, tá bom? Né? Posso chamar esse de 1, aquele de 1, ele vai mudar, né? Ah, de repente eu escolhi colocar esse interruptor para cá, vai ficar diferente, né? Tá? Ele fica diferente, mas não fica errado. Tá bom, queridos? Então, muito obrigada pela atenção de todos. Eu vou parar a gravação aqui, mas eu vou continuar conversando com vocês. Esperem aí.